Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. E nós estamos aqui hoje começando mais um episódio, o 8º episódio. Olha que coisa incrível. Essa semana eu até me atrapalhei, botei 7º, porque eu não estava nem acreditando que nós já estávamos no 8º episódio. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade. Minha gente, não tem jeito não. Artistas, realizadores culturais precisam também entender de contabilidade. Que jeito, né? Que jeito. Se a gente não tem outro jeito, o jeito é, de fato, a gente aprender, a gente se virar. E por que é importante que a gente entenda de contabilidade? Por que é importante que a gente tenha criatividade até para fazer contas, né? Que é o nosso título hoje. Porque a gente vive num sistema, a gente vive num mundo, a gente vive num momento da história da humanidade que cada vez mais os profissionais precisam ser multitarefas, precisam entender da questão técnica, ter talento e conseguir realizar a sua atividade principal da forma adequada, né? Mas também precisam conhecer aí um pouco como é que um sistema que está relacionado com sua atividade funciona. Então, eu não estou dizendo que você vai ter que fazer a sua própria contabilidade. Provavelmente você consegue, né, ter um profissional que te ajude com isso. Se você tem uma empresa, por exemplo, você vai precisar, de fato, ter um contador, uma contadora. Isso já é previsto. Porém, é importante que você entenda como é que funciona. Porque, por exemplo, se você vai escrever um projeto, está fazendo um orçamento, né, todas as vezes que a gente começa a fazer um orçamento, fala, mas tem que prever o recolhimento do FGTS, não tem. Aí o que é que eu tenho que colocar? Quanto é que eu vou de fato receber? Quanto é que já fica recolhido diretamente lá na fonte pagadora? É preciso que a gente entenda isso para a nossa atividade cultural. Então, hoje esse é o nosso objetivo aqui. Se você tem dúvidas, chegue mais, entendeu? Manda aí suas dúvidas, porque hoje nós teremos aqui o Remy fazendo já acabou de entrar aí, fazendo essa gentileza, né? Eu acho de uma gentileza e de uma disponibilidade para fortalecer a área muito boa. Tudo que eu vi do Remy até agora, assim, me chamou muita atenção essa disponibilidade. Então, que bom que nós temos profissionais técnicos aí que estão dispostos a gente estar junto nesse ativismo pela cultura. Bom, então vamos começar nosso programa. Eu vou dar um beijo aqui para todo mundo que chegou. Lúcia Carvalho, que gente, essa mulher entende muito de planejamento, trabalha na Secretaria de Planejamento, foi minha chefa aí na Secretaria de Cultura, querida, um grande abraço. Outro que entende muito é de planejamento, acabou de entrar, que é o Murilo, trabalha na Secretaria da Fazenda. Estou vendo aqui muitas outras pessoas, agradeço muito a vinda aqui, mestre de capoeira, Bianca, Amanda, bem-vinda, Maria, querida. Maria, a gente quer você aqui perto, viu? Vamos conversar. Bom, todo mundo que está entrando, ai, que delícia, hein? Começar amanhã aqui com vocês. O Que Jeito é um programa semanal, todo sábado, às 9 às 10, que é feito por mim, Daniele Canedo, por Kátia Costa, por Gleice Canedo, que está aí, por Júlia Salgado e por Raquel Cury. E cada semana tem uma pessoa aqui comigo, né, compartilhando um pouco, dividindo o programa. Então eu já vou começar aqui chamando minha colega, Kátia Costa, que vai estar aqui hoje comigo, para a gente começar os nossos quadros, né? Catinha, bem-vinda! Foi uma semana intensa, né, minha gente? Apesar da gente não poder esmorecer, a gente sabe que está cada vez mais difícil, né? Porque a situação do país está complicada, sim. A gente saber esse número de mortes a cada 24 horas é algo assim, eu não quero nem falar, porque está tão absurdo o que a gente está vivendo que está ficando assim datado, né? Hoje eu vou falar aqui o número de mortes por 24 horas, amanhã já é um número completamente novo e está tudo certo. Não tá. Mas a gente não vai esmorecer. Kátia Costa, bem-vinda, minha parceira. Que bom estar com você. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Prazer fazer parte dessa equipe, contribuir com esse projeto. Vamos lá nessa animação, sem esmorecer, porque que jeito, né? Que jeito é a pergunta que nós fazemos quando nos vemos assim, sem situações, onde não existem muitas escolhas. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês. Porque para tudo estamos tendo que dar um jeito agora. As reformas trabalhistas e previdenciárias
se tornaram conversa para boi dormir. Isso é que é a verdade. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem realmente precisa de trabalho. E o teatro? E o museu? O cinema, os espaços, as artes? Para quem não é a estrela da cena, isso tudo virou um grande problema, né? Mas, enfim. E depois de se perguntar que jeito, o que aconteceu? A galera viu que não tinha outro jeito senão empreender em uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum dinheiro, nenhum direito. Porque carteira assinada está virando lembrança, mas queremos, que a gente quer mesmo, é pensar um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar a pensar? Quer nos ajudar a pensar sobre isso? Todo mês nós temos um tema, toda semana uma visita. E todo sábado às 9, aqui, nesse canal, no Instagram. Se parece que não tem um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história, e é isso que a gente está fazendo. E hoje a gente vai discutir criatividade é nas contas, a tributação do trabalho artístico-cultural, e contamos com a presença de Remy. Vem, seja bem-vindo. Bem-vindo! Que bom, Catinha. Vamos lá. Gente, desculpa aí, mas eu sou desastrada. Botei um copo de água aqui do meu lado e derrubei. Enquanto o Catinha estava falando, molhei tudo aqui. Mas tudo bem, já tirei as coisas que molham. Tudo ao vivo e a cores, né, Dani? A gente agora pode falar, né? Programa ao vivo é assim, tô me sentindo Faustão, né? Programa ao vivo é assim. Kátia, vamos começar então falando do nosso, antes que a gente se esqueça, para quem está chegando pela primeira vez no programa, ou antes que a gente se esqueça, é um quadro semanal, que a gente ressalta algumas notícias importantes, tanto fatos históricos, quanto coisas que aconteceram na semana, que é muito importante que a gente faça uma repercussão aqui disso. Então, o que é que tem aí de destaque para essa semana, querida? A primeira coisa que a gente traz, assim, né, de muita importância, é que no dia 21 de março se comemorou o Dia Internacional da Luta contra o Racismo. E a gente não pode deixar de lembrar o que foi que motivou, né, a ONU criar esse dia, que foi um acontecimento em Joanesburgo, né? Ele criou, assim, motivado pelo massacre de Sharpeville, né? Que foi nessa data, aproximadamente, que 20 mil pessoas protestavam contra a lei do passe lá, nessa cidade na África do Sul. E essa lei, ela obrigava os negros a andarem com identificações que limitavam os locais por onde eles poderiam circular dentro da cidade. E aí, tropas militares do apartheid atacaram esses manifestantes e mataram 69 pessoas, além de ferir centenas de outras. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E nós precisamos dar um jeito para que essa realidade se transforme num mundo mais igual e respeitoso, né? Segundo destaque, Dani, é a lei da prorrogação a prorrogação da Lei Aldir Blanc. Nessa semana, muita movimentação. Então, a gente continuou sendo o tema dessa semana. Na semana passada, a gente destacou a ação judicial, né, feita pela Bahia junto ao STF, solicitando a prorrogação da lei. E nessa semana, o STF expediu liminar em favor dos estados da Bahia e do Ceará, que também já ganhou. E o secretário Mário Frias, numa entrevista, informou sobre a prorrogação do prazo por mais um ano. Ontem também aconteceu na Câmara dos Deputados uma audiência muito bacana, né, sobre esse tema, e as notícias boas também não param por aí. Além disso tudo, né, a Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira a criação do SOS Cultura, que concederá um auxílio emergencial aos profissionais da cultura, né, no valor de um salário mínimo. Então, essas são as principais notícias que movimentaram o cenário essa semana, né? Que ótimo, viu, Catinha? O dia de luta pela discriminação racial, certamente você falou tudo aí, da importância da gente lembrar dessa data e da gente incluir isso no nosso dia a dia, né? A luta contra a discriminação racial, ela precisa ser
ela precisa estar inserida na nossa sociedade, na nossa realidade, no nosso cotidiano. A gente viu alguma situação, a gente entende que Exato. determinada situação são situações de, é, de qualquer tipo de discriminação. Eu estava falando e lembrei de uma situação que eu vivi aqui no prédio recentemente, a questão de elevador social, elevador de serviço, sabe? Esse tipo de coisa a gente não pode mais admitir. Eu não vou nem entrar nesse detalhe para a gente não perder nosso tempo. Exato. Mas assim, e eu queria mencionar aqui o que o Murilo mencionou, né? Lembrando que os palestinos vivem um apartheid imposto por Israel até hoje. Então, e a gente pode citar vários outros, Exato. né? Não só no nosso país aqui, mas outras situações que ainda acontecem por causa dessa relação aí entre as raças. Bom, mas eu gostaria de focar um pouco e comentar rapidamente aqui essas notícias, né, da Aldir Blanc e do SOS Cultura. A Aldir Blanc, você falou bem, assim, a gente tem agora a garantia da prorrogação. Foi muito importante a gente ter as ações que foram impetradas pelos estados, né, no STF. Isso é chamar o judiciário para a roda, né, aproximar dessa discussão que é fundamental. Então, essa Exatamente. ampliação aí da rede, da roda, de quem está envolvido, a gente precisa cada dia mais fortalecer isso. Tenho dito, né, quem são os representantes do legislativo que estão do nosso lado, como é que a gente se mobiliza com o Ministério Público e com essas instâncias do judiciário. Porém, nessa audiência pública, aí vale mencionar, né, que a chegada da Alice Portugal na Comissão de Cultura fortaleceu muito um trabalho que já vinha sendo feito, né, há um ano pela Jandira Fegali e por outras deputadas, como a Benedita também. Então, assim, que bom, né, que mais uma mulher retada, deputada, está lá. E foi muito bonito ver Faz uma ontem diferença. a audiência, quantos Isso. deputados e deputadas estavam lá, né, se colocaram. Assim. Então, a gente precisa ir ampliando essa rede também com esse legislativo. A situação que nós temos agora é que ontem o secretário de Cultura, Mário Frias, ele já disse claramente que está encaminhado a prorrogação do prazo. Então, tanto pela ação do STF, mas também pelo próprio Executivo, que já se coloca a favor dessa... É só uma questão agora de sair De tempo. da formalização disso, mas o prazo é até dezembro para execução e até junho de 2022 para prestação de contas. Porém, o que não está resolvido e o que mais nos chama a atenção não é só a questão do prazo, mas é a questão da utilização dos recursos Sim. remanescentes. São cerca de 700 milhões de reais. Milhões. Exatamente. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, são cerca de 18 milhões de reais que Milhões. não foram executados. Né? 9 milhões Isso. voltariam para os municípios e 9 milhões seriam utilizados pelo governo da Bahia. Só para chamar a atenção aí, o último edital setorial do Fundo de Cultura da Bahia, que é a coisa mais importante que a gente tem aqui em termos de política pública para a cultura, o orçamento era de 15 milhões. Então, assim, dá praticamente para fazer um novo fundo de cultura no ano de 2021, né? E, assim, não há qualquer limite legal para a utilização desse recurso. Não há qualquer justificativa plausível do governo federal para não utilização desse recurso, porque é um recurso que já havia sido destinado para a cultura, que já foi repassado para os fundos de cultura estaduais, né? E depois para os municipais, e aí voltou para os estaduais. É um orçamento, é um dinheiro da cultura, né? E é também um recurso que, apesar de ter sido um recurso, né, do chamado orçamento de guerra de 2020, por causa da pandemia, ou seja, foi autorizado, né, com celeridade e tal, ainda assim a Comissão de Cultura, Alice Portugal, eles tiveram com o Tribunal de Contas da União e fizeram todas as consultas e tem a confirmação de que não há qualquer impedimento. Então, a nossa luta agora é para que a gente possa executar esse recurso. E vale mencionar que a não execução não tem absolutamente nada a ver com incompetência, né? Porque o governo federal tem usado esse artífice, né, de dizer que foi uma incompetência não ter executado. Foi um prazo extremamente curto, o dinheiro chegou nos municípios. A cultura já mostrou, né, Dani? A cultura já mostrou que não é incompetência. Não é, conseguiu executar mais de 75% do orçamento, eram 3 bilhões. Exatamente. E na correria, né, na véspera de uma eleição municipal e num prazo extremamente curto, conseguiu executar 75% do orçamento. Agora a gente precisa de um pouco mais de prazo para executar o restante. Então, assim,
a gente tem que continuar mobilizado, a gente precisa lutar por isso, porque é essa próxima vitória que a gente precisa. E só para não perder, né, a oportunidade, a gente aprovou, como você falou essa semana, o SOS Cultura, numa ação assim, emergencial, né? O projeto de lei foi encaminhado para os vereadores numa noite, na outra manhã foi votado e foi aprovado, de modo assim que não foi possível muita articulação, muito debate democrático, muita participação social para discutir o SOS Cultura. A lei prevê um valor de 1.100, mas está lá dizendo que a prefeitura garante os 550, e os outros 550 fica facultado a prefeitura pagar ou não, no sentido de que ela vai fazer captação com iniciativa privada, e nós consideramos que a captação com iniciativa privada é algo interessante sim, porque a gente tem que pensar também, como eu já falei, em ampliar essa roda, em responsabilizar também a iniciativa privada, que normalmente se beneficia para participar, né, dessas ações emergenciais agora. Porém, o que chama atenção e preocupa, né, eu sou conselheira de cultura também do município de Salvador, e assim, essa discussão não passou pelo conselho, a gente não teve qualquer relação. Quando a gente viu, já estava sendo aprovado, então a gente sente muito por isso. Na terça-feira nós teremos uma reunião transmitida publicamente, então quem quiser assistir, assiste, porque vai ver lá a gente dizendo, olha, as coisas não podem ser assim, o conselho existe, o conselho precisa ser respeitado. Mas o que chama a nossa atenção é a questão do cadastro. Essa é a preocupação, né? Porque a lei prevê cerca de 6.000 pessoas beneficiadas. O ano passado, a FGM, a Fundação Gregório de Matos, né, que cuida da política cultural de Salvador, fez um cadastro no início da pandemia. Mas assim, não havia uma discussão que o cadastro serviria para isso. Esse cadastro já fechou há algum tempo, embora a lei diga que ele estava até 18 de março aberto. Não necessariamente esse cadastro, né? A lei diz que o cadastro deveria ser até 18 de março. E isso chama atenção e preocupa. Né? Preocupa porque a gente fica pensando quem são, então, esses 6.000, mais ou menos, que vão poder ter acesso a esse recurso. Né? Será que a gente consegue, de fato, contemplar quem está mais precisando, já que a gente não fez uma campanha, já que a gente não fez um trabalho para chamar essas pessoas para se cadastrar? Será que quem não se cadastrou lá no início da pandemia, agora, no segundo ano de pandemia, depois de tanto tempo, não está precisando muito? Então, a discussão que a gente vai fazer no Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, na terça-feira, 5 horas da tarde, no Facebook, é exatamente isso, né? Como é que a gente pensa aí a democratização desse recurso, parco, né? Mais R$550, aí mais uma de 550, 1.100, mas que ele chegue, de fato, a quem mais precisa. Eu acho que os parâmetros que estão lá previstos na lei são parâmetros interessantes, porque, de fato, o recorte é para quem realmente mais precisa. Agora, o cadastro é o que preocupa, né? Então, vamos ver como é que a gente dialoga sobre isso. Eu acho que a Fundação Gregório de Matos está bem disposta a dialogar. E eu vejo que essa ação que vem do social talvez tenha tido também pouca... a própria Fundação Gregório de Matos tenha tido pouca margem, né, para poder propor, para poder criar, aí nesse sentido, já que era um projeto aí de prioridade, né, da Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente viu, por exemplo, desculpa delongar, mas é porque isso é bem importante, né? A gente viu, por exemplo, a Maria Marighella, vereadora, propondo uma emenda para que o setor cultural fosse incluído no Salvador por Todos, que são 11 meses de parcela, né? Então, também não vamos perder aí esse espaço, porque eu acho que esse caminho é um caminho interessante. Dito! O importante, né, Dani, só para fechar depois dessa sua fala, é que nós continuemos motivados, mobilizados, não descansemos, mobilizemos mais gente em torno de todo esse processo da Aldir Blanc e de tudo que nos atinge, porque esse é um momento estratégico para a cultura e para os fazedores culturais. Né? Eu acho que essa é a palavra de ordem, mobilizar. Mobilizar, né? Vamos continuar mobilizando. Bom, Catinha, acho que é isso, né? Agora eu me despeço de você, você volta no final do programa, e agora eu vou chamar aqui o Remy, que vai chegar aqui para falar com a gente. Eu vou me despedir de você, até daqui a pouco, enquanto o Remy vai entrando aqui, eu vou lendo a descrição. Só um minutinho, deixa eu convidá-lo aqui, que enquanto ele entra... Opa. Pronto, convidado. Olha só, ele é contador e trabalha há 12 anos na área de contabilidade e controle de produtoras musicais e de eventos, prestando consultoria e serviços para cantores, artistas, bandas, blocos de carnaval e produtoras da Bahia e do Brasil.
Nesse período, já participou de editais de fomento, prestação de contas de diversos projetos na área da cultura e eventos privados de todos os portes. Sua atuação visa trazer um fluxo de gestão mais eficiente no setor cultural, no que tange um melhor planejamento burocrático, fiscal e financeiro. Remi, que maravilha ter você aqui hoje. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom, Dan? Tudo bom? Como é que tá com você? Tudo certo aí? Dia A gente lindo. tem que dizer que sim, né? Mas Que o dia tá jeito. tão bonito. Tá, o dia tá lindo, um azul incrível. Tava aqui olhando, ó, aqui fica aberto, até a planta tá brilhando lá, tá vendo do sol. E É que muito bom, viu, importante. que você tá aqui. Um prazer conhecer você. Eu ouço, a gente não se conhecia ainda, mas eu ouço falar muito bem de você. Conheço muita gente aí que já é, teve você aí como grande consultor, né? Teve seu apoio aí nas ações mais do financeiro e do contábil. Obrigada, viu, por ter aceitado vir. Eu que agradeço. Eu fiquei tão feliz que a Júlia, que está aqui agora com a gente, me chamou. Ela fez o convite e eu fiquei muito feliz por essa lembrança, porque eu gosto muito de falar, quem me conhece, gosto muito de falar e gosto de trazer sempre conhecimento para quem está perto de mim, porque só o conhecimento é capaz de libertar as pessoas, né? A gente vive um É, momento que tem muita informação, mas pouco conhecimento, pouca coisa que sim, realmente vai servir para cada pessoa, porque todos nós somos diferentes e temos demandas e necessidades diferentes. Então, nesse momento, a gente precisa ter esse alinhamento, essa diretriz. E assim, a melhor forma que tem, na minha visão, eu acho que você também, por estar trabalhando há muito tempo já na área, você já sabe, que a rede de apoio, né, é uma coisa muito importante. As pessoas que estão ao sim, nosso redor, os nossos contatos, as pessoas que nós temos já ao nosso redor, são as pessoas mais importantes para a gente. São as pessoas isso. que vão nos ajudar. Então, eu não estaria aqui se eu não tivesse, se a Júlia não tivesse acesso a mim, né? Dela poder ligar e tudo, e agora eu estou podendo transmitir, de certa forma, algum conhecimento, não é tudo. Não esperem que eu vou conseguir trazer sanar todas as necessidades de cada um. E por isso, antes da gente começar, meu Instagram está aqui, né? Então, todas as pessoas que estão assistindo agora ou depois, né? Porque eu sei que você deixa no Rio, não é isso? Sim, Então, eu já estou deixando disponível pelo menos o direct do Instagram para poder a pessoa vir e tirar dúvida. Pode falar comigo que isso aí é muito importante. A gente precisa ter essa comunicação. Então, todo mundo que está aqui vendo essa live pode sentir que ficou com uma dúvida, não se sentiu muito seguro em relação a alguma resposta, alguma coisa. E aí eu já estou me colocando à disposição para conversar, para tirar essas dúvidas. E depois também, quem está vendo esse vídeo depois também vai ter a mesma oportunidade. perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos aproveitar esse tempo que você está aqui. Bom, a gente pode começar tentando entender assim. O nosso foco aqui são empresas, né, da área cultural, das artes e também da economia criativa, que são aqueles setores ligados aí à produção simbólica, né, mas que não necessariamente são os reconhecidos aí como setores das artes e da cultura. Ou seja, são os correlatos também, como é chamado. Aí a gente precisa pensar, bom, existem diferentes tipos de CNPJ, né? Esse mês todo a gente foi falando sobre formalização das empresas e do trabalho artístico e cultural. Começamos com o MEI, depois fomos para aqueles sem fins lucrativos, né? As fundações, as associações, e terminamos com as empresas. Né? As empresas que têm o objetivo de lucro mesmo, que estão em formato aí de empresa, em diferentes portes. Né? Aí vamos pensar assim, queria te perguntar, começando, um MEI, né? Quais são os impostos, as taxas, as contribuições que a pessoa que é um MEI tem que pensar na sua atuação do dia a dia? Vou fazer um projeto ou vou prestar um serviço, o que é que eu tenho que prever? O que é que eu tenho que lembrar? Maravilha. Essa pergunta é perfeita porque o que acontece? Nós temos um portal do empreendedor onde qualquer pessoa pode entrar e
se seguir de forma intuitiva, consegue abrir um MEI. Só que uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: abrir é a primeira etapa. Você cuidar como qualquer outra coisa na vida, né? É necessário saber realmente, e eu acho que existe uma falha nesse processo, que é assim, ele diz o que você deveria fazer, mas isso não está tão claro se a pessoa não procurar saber, né? Às vezes a pessoa está ali para abrir um CNPJ para atender uma demanda e ela acaba não estudando aquilo, né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é dar uma vasculhada legal no site. O site tem muitas informações relevantes, inclusive, não só do que é obrigatório, como o INSS mensal, no caso do MEI, né? O INSS mensal, que ele corresponde a 5% ali do salário mínimo, é uma contribuição no mínimo, mas que é muito importante para quem trabalha com a parte cultural, que geralmente não fica tão atento à previdência social. Então, é um começo, né? É um 5% ali para início, para o produtor, para quem trabalha com cultura, né? E é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de produtoras, né? De mulheres, de artistas, de mulheres artistas e tudo, porque o INSS, além da aposentadoria, vai garantir uma série de benefícios e que a mulher ela precisa disso também, né? Ela precisa dessa segurança. Então, eu posso elencar aqui, a primeira obrigação seria o INSS, né? E dentro desse valor do INSS, porque na hora que você vai fazer o pagamento, existe também, se a empresa for de serviço, vai pagar um valor por isso. Se for comércio, vai pagar um valor por isso. Por quê? Existe o imposto, o ISS, que é um imposto municipal, que ele vai estar lá. Se pegar a guia do MEI, você vai ver essa informação detalhada do que é INSS, do que é o ICMS que está sendo cobrado ali. E nós temos essa primeira obrigação. E a segunda obrigação, que eu vejo que é muito importante, é a declaração anual, que deve ser feita independente do resultado da empresa. Então, se você obteve faturamento, né, no seu MEI, então você é obrigado a declarar até o final de maio, para que você fique com uma pendência. E existe uma particularidade muito grande na nossa área, na nossa parte cultural e tudo, que é justamente a necessidade de ter certidões, né? Certidões de âmbito federal, estadual, municipal. E o MEI é um facilitador muito grande nesse sentido. Então, fica muito mais fácil obter essas certidões, porém, a certidão federal, se a pessoa não vem pagando corretamente o INSS mensal, ela não vai conseguir emitir. E isso, projeto cultural, para um edital de fomento, alguma coisa desse tipo, ela vai ficar travada, né? Ela vai acabar não conseguindo dar entrada no projeto, e isso é algo muito negativo para o artista, porque o artista, o produtor, nós que trabalhamos com um setor que é cíclico, né? Existem setores que são mais perenes e tem setores que são mais cíclicos. O setor de entretenimento e o cultural, esse setor nosso, setor turismo também, são setores que têm muito a ver com a renda per capita da população, envolve questões como a sanitária, né? Nós estamos pedidos, né, todos de fazer eventos, e até tenho histórias de pessoas que estão dentro da Aldir Blanc e, infelizmente, estão aí com dificuldade de cumprir o prazo, né? Aquele prazo passado, por conta da situação. E, assim, a gente não pode... A gente precisa entender, inclusive, um dos ex-ministros da Economia que nós tivemos aqui no Brasil, que falou que o problema não é o lockdown, né? Nosso problema econômico tem sido o vírus. O vírus é o problema,
né? E o lockdown ele acaba sendo o resultado natural do que está acontecendo em relação ao vírus. Então, Sim. o artista, voltando à questão do MEI, ele precisa saber dessa obrigação, essas obrigações mínimas, são obrigações mínimas, e às vezes dentro do site essas informações não são passadas, né? Isso. Nosso nicho, a gente tem que ter muito cuidado e muita informação, porque, por exemplo, no site do Portal do Empreendedor, por exemplo, existe uma informação de que o MEI ele é desobrigado a emitir nota fiscal. Sim. E isso é uma coisa muito negativa, quando ele fala isso, porque ele nivela por baixo, né? Se o artista, o produtor precisar abrir o MEI e ele não souber nem para onde é que vai, ele provavelmente vai para uma instituição extremamente respeitada chamada SEBRAE. Só que o SEBRAE, eu respeito muito a instituição SEBRAE, mas o que eu vejo acontecer dentro do SEBRAE é que não existem pessoas que entendam do nosso nicho. Significa o quê? Quando você pergunta para alguém, quando ela vai abrir uma empresa, o que ela quer fazer, né? Você quer ser um artista e você quer trabalhar com o quê? Isso é muito importante. A gente tem que botar em primeiro lugar sempre o propósito na nossa vida, né? Tudo que a gente quiser ou puder fazer, a gente precisa de propósito para que a gente não se abale no meio do caminho. Então, o artista ele precisa saber, o produtor, que ele precisa de um direcionamento. Então, quando ele chega para abrir o MEI, por exemplo, no SEBRAE, a pessoa que está do outro lado não sabe que a nota fiscal é imprescindível para o artista, para o produtor, porque ele funciona como uma comprovação de cachê. Então, se ele for contratado diretamente por um ente público, não importa a esfera, se federal, estadual, municipal, ele vai precisar comprovar que o cachê dele vale X. E uma das formas melhores que tem é justamente com as notas fiscais, né? Então, a sua sugestão, Remy, é que quem trabalha com MEI sempre tire nota para qualquer ação que for fazer, para qualquer serviço que for prestar, para qualquer produto que for vender. Exatamente. É importante que, mesmo que o valor seja aparentemente irrisório, né? É importante criar o hábito, porque nada é mais relevante, importante para a gente do que criar hábitos, rotina, entende? Então, a rotina ela é responsável pelos grandes ganhos, né? Sim. E a rotina tem a ver com o início da nossa conversa, Isso. porque num momento tão difícil, a primeira coisa que eu trouxe aqui é falar que o dia estava bonito, que o dia estava de céu azul e sol, né? E que o dia está bonito. Então, isso funciona na rotina também. Nós temos que olhar todos os dias e ter uma rotina e entender que isso é importante. Então, quando ele começa a emitir notas fiscais, o artista, o produtor, ele vai criando o hábito, o bom hábito, e isso é imprescindível para que ele, quando for pulando, for progredindo na carreira dele artística, ou como produtor e tudo, ele vai encontrar, como agente cultural, né, como agente divulgador da cultura e da arte, e do entretenimento, de certa forma também, ele vai ajustando e já vai ter uma ideia de o que ele precisa fazer. Então, ele só vai dar continuidade, talvez numa proporção maior. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu sinto também, que são coisas que têm chegado muito para mim, é que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco a questão de MEI, a empresa, com a pessoa física. Sim. Então, você emite a nota fiscal, chega até a emitir a nota fiscal que o contratante exige, e quando nós vamos ver o crédito, a transferência, o pagamento está caindo na conta da pessoa física. Existe uma mistura que não é positiva. Perfeito Então, falar disso.
Isso é muito importante. Isso é muito É. importante. Como eu falei um pouco tempo atrás, a gente precisa da rotina, porque se a gente faz o correto com pouco, a gente vai fazer correto com muito. Serve para quem guarda dinheiro também, quem consegue guardar dinheiro, né? Se a pessoa não tem o hábito ali de guardar o dinheiro, de investir dinheiro, isso vai acontecer lá na frente quando ela estiver ganhando mais também. Porque tudo é uma rotina. Então, o mais importante é isso, é entender que existem várias nuances. Essas informações, como eu falei, pode vir, se tiver algum tipo de dúvida, são muitas informações, eu já estou aqui falando muita coisa, e aí a Mas pessoa deixa eu está te parecendo fazer. da Nazaré amarga, né? Que vários cálculos assim na Mas você, cabeça. tudo que você falou até agora foi ótimo. A gente não viu os cálculos, não. A gente viu informação muito prática. Eu vou te só falar uma pergunta aqui que foi feita pela Leila. Ela diz o seguinte: olha, mas quando eu pago a contribuição mensal do MEI, o valor referente ao INSS já está incluso ou não? Ela disse que ficou confusa. Pronto. Já está incluso o valor do CNSS. Aquela é a única taxa, por assim dizer, vou falar o nome taxa, né? Quem for contador, que eu sei que está aqui, tenho colegas, ex-colegas aqui que estão na live, e o nome correto não é taxa, mas assim, meus amigos contadores, entendam o seguinte: a gente precisa falar para o povo, a gente precisa falar a linguagem das pessoas que estão do outro lado, né? É muito bom trazer, às vezes, um nome mais técnico e tudo, mas vamos falar, vamos falar para todos, né? É muito importante, para todas e para todos. Então, isso é muito importante, que você pague, porque lá está incluso tudo o que você precisa para poder manter o seu MEI em paz, né? Vai ter o seu INSS que vai te garantir uma aposentadoria, vai ter lá os auxílios, né? Auxílio doença, auxílio maternidade, tudo isso é importante para você. Então, se der, mantenha o pagamento. Nós sabemos que está difícil, o governo federal, inclusive, fez uma prorrogação para MEI, fez um escalonamento meio doido. Prorrogou alguns meses, e aí a gente precisa ficar atento em relação a isso, mas nada como alguém que pode... Isso está bem difundido, inclusive, tem circulado, mas qualquer dúvida pode falar comigo, que eu estou aqui para ajudar. Uma das coisas Agora, também que eu acho importante, quando vocês pode falar. forem pensar em abrir o MEI, e voltando à questão de não misturar as coisas, né? Só para dar uma continuidade nisso. Qual, Sim. qual, qual é o caminho correto, né? Eu tenho um MEI, eu emiti a nota fiscal pelo MEI e recebo na minha conta pessoa física. Isso está errado. Existe uma tributação na pessoa física e as pessoas precisam ficar atentas porque, a depender do valor, ela pode ser tributada. Então, o ideal é que ela tenha uma conta pessoa jurídica do MEI. Aí eu tenho encontrado muita resistência das pessoas em compreender a necessidade disso, e eu queria trazer isso à tona, porque eu entendo que essa parte burocrática, essa parte fiscal, essa parte tributária, ela é um pouco chata mesmo, né? Ela é um pouco chata. No Brasil é muito mais, porque existe uma complexidade muito grande das coisas, são muitas informações, e dentro das próprias instituições existe desencontro de informação, como eu mesmo acabei de trazer. O site do MEI diz que não pode emitir nota fiscal, mas eu sei que para quem trabalha com cultura é importante emitir nota fiscal. Então, se não tiver ninguém dizendo isso e orientando, a pessoa vai acabar cometendo um erro. Então, a minha dica é uma dica muito boa. Existem bancos digitais hoje, né? Você baixa um aplicativo e você consegue abrir Sim. uma conta física e pessoa jurídica sem custo, sem precisar se expor no meio da pandemia aí para uma agência. E o melhor de tudo, sem dar dinheiro para banco que fatura bilhões todos os trimestres. Então, você vai lá e, de repente, tem acesso a Nubank, que tem conta PJ, né? Sim. Inter, que tem conta PJ gratuita. Tem o C6 Bank,
tem o PicPay, são fintechs, né? São bancos no final das contas, e que você consegue resolver tudo por celular, sem precisar pegar fila, sem pagar tarifa mensal, com velocidade. E aí você tem um começo, meio e fim do seu negócio, né? Você tem a empresa, você emite a nota fiscal e você recebe na pessoa jurídica. Não é bicho de sete cabeças. Se você tem todas as informações da sua empresa, não é difícil abrir uma conta PJ. Sim. É igual a uma conta pessoa física, inclusive o layout, né, como a gente fala, o visual de operar contas, pagamentos, transferências, é exatamente igual, não muda nada. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque vai receber lá na conta pessoa jurídica e vai transferir para sua conta de pessoa física ou realizar os pagamentos por lá. Mas o ideal é que exista essa separação, né? Porque à medida que você for crescendo, porque ninguém começa um negócio, um produto, vendendo um produto, um show, um evento, pensando em ficar pequeno para o resto da vida. Todos nós pensamos sempre em crescer um pouquinho mais. Não é? Então, é necessária essa organização e logo no início, para que, quando se tornar maior, não se torne um problema, né? Infelizmente, o que acontece, que eu vejo muito, é que as pessoas se jogam primeiro e não procuram dialogar com pessoas que estão mais próximas e tudo. E aquela coisa da rede de apoio que eu falei também no início, né? Converse antes, procure saber, né? Você mesmo, você tem muito conteúdo bom, de excelência. Eu fiquei vendo seus vídeos enquanto trabalhava essa semana aí toda. Então, assim, a pessoa chegar, e pelo que eu ouvi, coisas muito boas que eu ouvi, eu tenho certeza que você, por exemplo, é um hub, né? Como eu gosto de falar. O hub é aquela pessoa que tem acesso a muitas outras pessoas. Então, se a pessoa vier até você, mesmo que você não conheça, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai apoiar essa pessoa, que você vai ajudar essa pessoa. Você vai acionar pessoas que estão na sua rede para ajudar essa pessoa. Então, você que está vendo essa live agora, que você não conhece, não conhece a Daniele, então está vendo depois desse vídeo, vai lá no direct dela, vai no meu, vai, conversa, gente. Antes de fazer qualquer coisa, procura se informar, saber sobre custo. Isso é importante para você, porque quanto menor o seu custo, entenda que isso vai voltar para você e para o seu próprio negócio. Tá? A gente... Massa você falar disso, Remy, porque eu sou pesquisadora das redes, né? Na área cultural, uma das coisas que eu mais acredito é na força da rede, na força da economia colaborativa, mas também na força mesmo das relações que se estabelecem a partir dos acordos formais e informais, do cotidiano. Então, adorei você falar disso, trazer essa ideia da rede, porque isso, de fato, é muito importante. A gente tem defendido todo tipo de mobilização, né? Mobilização, por exemplo, para mover o político, para mover o sistema, para alterar o que a gente acredita, mas a mobilização micro também ali, né? Na microfísica ali do dia a dia, na relação que a gente tem com o outro. Essas conexões que a gente faz em rede são muito importantes. Você ficou falando assim, né, de que as pessoas acham que essa parte toda de entender a tributação é algo chato. E eu, sempre que eu dou aula para meus alunos, eu digo assim, olha, quem gosta de bolo? Eu adoro bolo. Mas o chato é que toda vez que eu faço um bolo, eu tenho que esperar ele assar no forno. Eu odeio ter que esperar o bolo assar. Eu quero comer o bolo na hora. Inclusive, eu quero comer o bolo quente, né? Mas assim... eu não tenho jeito, eu posso até comer quente, mas eu tenho que esperar assar, né? Eu também adoro fazer pão em casa, mas aí eu tenho que esperar a massa crescer, tem que ficar ali esperando. Não tem jeito, né? A gente vai ter que passar por isso. Então, nas minhas aulas eu falo, olha, vocês adoram criar, adoram juntar os ingredientes, montar, fazer aquela massa deliciosa. E depois vocês querem ver o produto pronto e esquecem que nesse processo aí tem uma meio tempo, né? Que é esse processo de assar o bolo, de esperar o pão crescer e depois assar, que é, de fato, para que a gente possa chegar no resultado, a gente vai ter que passar por essa área sim. Eu estou tão impressionada com, né, as dicas simples, mas assim, muito precisas que você trouxe até aqui, que eu já não estou mais querendo entrar nas outras áreas. Eu quero continuar falando de MEI, porque assim,
mais de 70% hoje das pessoas que estão na área artística e cultural são MEI. Então, eu vou te fazer outra pergunta aqui, ainda falando de MEI. E aí a gente vê depois como é que a gente faz com as outras. Minha produtora vai me matar. Kátia Costa, Kátia Costa disse que a gente tinha que falar hoje de todos os tipos, né? Mas olha só, a gente tem comentários aqui, olha, Marcos, querido Marcos, produtor cultural, aí dizendo o seguinte: que você cortou o cabelo, parabéns pela iniciativa, lembro de sentir muita falta de entender sobre tributações na cultura. Sempre achei que poderíamos ter uma optativa na faculdade de contabilidade, na minha época na Facom. Exato, né? Por exemplo, a gente às vezes pega eletiva, optativa na escola de teatro, na escola de música, né? A gente vai fazer mais arte. Mas ir para, por exemplo, fazer uma optativa de administração, de contabilidade, ainda é uma coisa que a gente fica assim, um pouco pé atrás, né? Aí, Remy, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, então, que os impostos são ali aquela... Depois você explica. Pronto, antes de fazer essa pergunta mais específica, eu quero que você já diga qual a diferença entre imposto, taxa e contribuição, porque aí, de repente, a gente já aprende e não fica falando errado. O Marcos, ele é um grande amigo também. Então, para você ver que estamos todos conectados de certa forma. Então, quando a gente fala de economia colaborativa, tenho certeza que passa muito mais pelas pessoas. Todas as instituições são feitas por pessoas, né? Às vezes as instituições são atacadas e tudo, e não importa do que seja, né? Seja política, enfim, religiosa. E aí a gente se esquece do que é feito. São feitos por pessoas, né? Tem pessoas ali por trás. Então, isso é muito importante mesmo. Então, nós temos os impostos, né? Os impostos têm essa característica dentro do meio, o imposto que você vai estar ali arcando. Se fizer se for da área de serviço, né? Você vai estar pagando o ISS, que é um percentual ali, que é um valor, na verdade, fixo, né? E o imposto é o INSS, né? A contribuição é o INSS. Então, basicamente, é só isso. É só isso que o meu vai precisar ter que pensar em arcar nesse momento, né? Ele precisa entender que, apesar de ser pouca coisa, a princípio, né? E se ele migra para um porte de empresa maior, ele vai arcar com custos fixos altíssimos, né? Isso vai incluir uma contabilidade mensal, isso vai incluir uma taxa de fiscalização de funcionamento anual, né? Isso vai incluir renovações de alvará, né? E tudo isso vai ter taxa. Então, comece pequeno, porque o MEI, apesar de ter um faturamento que algumas pessoas acreditam que seja baixo, 81 mil, né? Mas a realidade para muitos é que não chega a isso. Então, temos que incluir todos nesse sentido. Algumas pessoas acham que é pouco, mas, na verdade, tente começar pequeno. Você sabe por quê? Nós que somos pequenos, nós tentamos sempre pensar que, sabe, vai virar e que a gente vai ficar grande da noite para o dia, porque nós vemos grandes empresas o tempo todo, né? Então, olha só que interessante. Às vezes a gente acha que não, 81 mil não vai dar, e aí quando você vai ver, vai dar e sobra, né? Por que eu falo isso? Porque você começa mais simples, menos pesado, com poucas obrigações. Então, é preciso começar com mais leve, né? Existe uma coisa que quem estiver me escutando agora, isso é muito importante, porque existem coisas imagens, coisas que são vendidas, né, para a gente, que está aqui do outro lado, e que a gente não se atenta. O que eu quero dizer com isso? As grandes empresas, como Amazon, Apple, né, existe uma coisa por trás dessas empresas, que é o mito da garagem. Que, na verdade, eu estou aqui copiando e colando uma personagem que eu encontrei na internet, que depois eu posso disponibilizar, que ela fala muito bem disso, que é a senhorita Bira. Se vocês puderem anotar e depois dar uma pesquisada, ela tem um Instagram e tem um canal no YouTube, que eu vou lembrar depois o nome. Qual é o nome? Senhorita Bira? Senhorita Bira.
ela fala sobre essa coisa da imagem, né? E é uma coisa muito engraçada, porque, assim, todas essas empresas foram fundadas, a Tesla também, né? Que recentemente saiu muito, sai nos jornais e tudo, são empresas gigantescas, né? E que vêm lá atrás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, venderam a imagem de que começaram pequeno, de que Sim. as pessoas que estavam por trás eram pessoas simples, que não tinham recursos, que não tinham dinheiro. Então, para você ver que lá fora, aqui dentro também, nós temos essa cultura de achar que qualquer um pode vencer, né? Qualquer um pode ficar milionário, bilionário, e isso é muito perigoso, porque acaba criando, às vezes, um sentimento de quem está começando, de que ele realmente pode, por conta própria, fazer qualquer coisa e ficar multibilionário. Porque se o dono da Apple, do Facebook, da Amazon, conseguiu, da Tesla conseguiu, né? Porque eles vendem essa imagem de que começaram de baixo, numa garagem. E aí, quando você vai ver a história por trás disso, é mero marketing. Sim. Passa a vida toda achando e se sente frustrado porque a gente não fundou uma startup e não ficou bilionário com isso. Voltando ao início, né? O mais importante é a rede de apoio. São os seus contatos. Isso é a verdadeira riqueza, porque o que ninguém fala é que o dono da Tesla, né? O Elon Musk, por exemplo, ele vem de uma família com muito dinheiro, né? O Mark Zuckerberg não fez faculdade. O Mark Zuckerberg fundou lá o Facebook, comprou todos os processos que nós conhecemos. Mas ele estudava em Harvard. Ele estudava numa faculdade que custava muito caro. E não é todo mundo que pode arcar com isso. Então, existe um privilégio antes da história, né? Existe uma situação fácil e abonada, né? De riqueza. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso vai refletir no nosso dia a dia, nas nossas crenças, né? Sim. A gente acaba pensando que a gente vai alcançar o mesmo que eles, né? Eu não estou jogando assim ninguém, não, gente. Vocês podem ficar multimilionários e bilionários. Mas é muito importante que falar isso, porque a gente, às vezes, tem uma visão de que existem só dois tipos de profissionais que atuam no campo cultural. Ou os que deram certo e ficaram famosos, né? E aí ganham muito dinheiro, são ricos, milionários, têm casas, não sei o que, não sei o quê. Ou os que deram errado, né? E que tem a necessidade de ter outro trabalho, ou ficar ali correndo atrás, e é uma pessoa que não tem um emprego fixo. E isso normalmente é muito o que a família pensa, né, Remy? Porque assim, você começou a trabalhar. Primeiro que a família nunca acha muito legal quando alguém diz que vai trabalhar com arte e com cultura, né? As pessoas acham estranho. E assim, aí a família, bom, já que você está estudando música, bom, então vai ter que ser famoso, né? Vai se tornar um grande profissional. Aí a pessoa não chega nesse ponto, mas é uma pessoa que trabalha, que dá sua aula de música, que vai lá, toca no barzinho de noite, que produz uma coisa ali, faz um jingle para uma campanha, né? Faz uma letra e tal, e vai pagando suas contas. E a sociedade diz que essa pessoa deu errado. Não é um profissional, porque olha o que ele faz. Você é músico e trabalha com o quê? Não, essa pessoa trabalha, existe esse profissional, né, no campo artístico e cultural, que vive do que faz e que não necessariamente precisa. É como se pensasse assim, todos os médicos vão ter que ser o Dr. Drauzio Varela? Não, eles estão ali no dia a dia trabalhando. Então, da mesma forma, deixa a gente trabalhar com o que a gente gosta, sem achar que a gente precisa chegar nesse patamar. Então, que bom que você falou disso, né? Uma coisa que eu bato muito e que a gente também se veja dessa forma, né? Que a gente também se veja como profissionais. Aí tem uma pergunta aqui que eu acho importante para a gente também falar, que foi Luiz Cláudio, agente cultural lá da cidade de Santa Amaro. Ele trouxe uma pergunta interessante, mas antes eu só queria mandar um abraço aqui. Uma pessoa muito especial na minha vida, que se chama Barriga Capoeirista, lá de Canavieiras, que me conheceu menina, tipo, quando a gente veio do Rio, né, 10 anos de idade, a gente jogava capoeira juntos. E ele está aqui hoje, está falando aqui comigo, parabéns pelo belíssimo trabalho que você tem realizado frente à cultura.
Barriga, você era um cara assim, que dava saltos e jogava muita capoeira e ele sempre me inspirou. Então, que bom, viu? Revê-lo, que bom reencontrá-lo aqui. Aí, Remy, o Luiz trouxe a seguinte pergunta: qual o código melhor de atividade para registro na área da cultura? Então, assim, perfeito. Você vai começar. Não, a gente não vai falar, né, não necessariamente de imposto e taxação, mas também é uma coisa que você pode ajudar. Você vai lá fazer seu cadastro, você está achando que você está sabendo tudo, aí chega naquela parte que pergunta assim, qual é o seu CNAE? Aí você, eita, o que é que eu vou botar aqui? O que é que você aconselha que a pessoa faça até antes de ir lá fazer seu cadastro para entender melhor as CNAEs que podem ajudar? Quantas são que pode botar? Qual é o limite? Né? É melhor botar poucas? É melhor botar muitas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Uma das coisas que eu falei aqui também é sobre propósito, né? Antes do artista, o produtor, quem trabalha com a cultura, com o entretenimento, antes dele pensar em qualquer coisa, ele precisa sentar e dizer assim, o que eu quero para minha vida como produtor, como artista. Eu quero participar, eu quero compor, eu quero cantar. E a partir disso, vai escrever isso em algum lugar, né? Importante para você visualizar e você ter clareza. E você vai nesse próprio site, nesse mesmo site, e vai pesquisar um a um atividades correlatas com o que você está querendo exercer. O que acontece? O MEI, ele fez uma coisa excelente. Ele fez assim, rapaz, como é que a pessoa vai abrir um MEI aqui por conta própria e vai saber o número do KENAI ou a atividade que ele vai exercer? E aí, o que ele fez? Vou dar o exemplo do KENAI que é mais utilizado, da atividade que é mais utilizada pelos artistas, que é produção musical, por exemplo. Produção musical é o nome, né? No KENAI ele vai estar lá o código 91902, porém no MEI, na lista do MEI, ele aparece como cantor independente. Então, a pessoa pensa em produção musical, sabe o número do código, como eu sei de cabeça, ou porque a pessoa estudou lá e viu que é esse, né? Porque tem um site de KENAI lá, do IBGE, que ele dá. Isso. Então, quando você vai para o MEI, você não encontra esse nome e a pessoa fica completamente perdida. Então, o que eu sugiro? Faça uma pesquisa prévia, escreva o que você pretende exercer e veja um a um. Você sabe por quê? Porque, de repente, no meio daquelas atividades ali, tem alguma coisa que você não lembrou, mas que vai fazer sentido de você incluir. Olha que legal. Então, isso é estudo. Você vai chegar e eu vou tirar 10 minutos da minha vida aqui para saber o que eu vou fazer com o MEI, quais as atividades que eu vou incluir. Então, feito isso, você, no próprio site do MEI, ele dá o nome, aquele nome que vai constar. Então, você anota esse nome e quando você, de fato, for abrir, você vai passar, você vai escolher já o nome certinho. Então, produção musical, o equivalente à produção musical é cantor independente. Então, você vai botar, vou colocar cantor independente, porque eu sou cantor ou produzo eventos. Esse KENAI de produção musical, que eu falei agora, ele serve para produção de eventos também. Então, isso é um passo, tá? Esse é um passo. Quando você analisar, você vai ver, por exemplo, tem lá fabricação de bolo. Aí, poxa, minha mãe fabrica bolo. Será que eu posso colocar aqui? Pode. Pode? Pode. Qual o máximo que você pode botar? Pronto. Quantidade que você perguntou. Você pode colocar uma como principal e 15 como secundária. E elas não precisam ser iguais. Pode né? Você pode ter um principal de produção musical se você é músico. E se sua mãe fabrica um bolo, ela precisa às vezes de uma nota, que eu duvido muito. Mas ela pode ter uma necessidade, por qualquer motivo, porque alguém exigiu dela um CNPJ e tudo, a gente nunca vai saber, né? Cada um tem uma realidade. Sim. E eu estou dando exemplo do bolo, mas pode servir para qualquer outro tipo de atividade, né? Ela pode fazer tricô, sim. né? Enfim, existem várias
atividades. Eu acho interessante porque você vai abarcar alguém de sua família, pode colocar a venda de planta. Acabei de ver aqui, Cátia, pode colocar a venda de planta. Sabe por quê? As coisas no MEI são muito mais simplificadas, tá? São simplificadas, não tem problema nenhum fazer isso. Coisa. É até costura também, Roberta. Pode colocar. Então, olha só, se, por exemplo, um casal que, digamos assim, cada um produz uma atividade aí criativa e a esposa tem uma confeitariazinha pequena, né? Produz bolos profissionalmente no dia a dia dela. E o marido, ou, enfim, a outra pessoa, pode ser uma mulher também, enfim, um casal independente aqui, né, da heteronormatividade, a outra pessoa, por exemplo, vende planta ou faz um outro negócio. Se eles já entendem desde o início que a atuação deles talvez não chegue a 80 mil, né, juntando os dois, você aconselharia então eles juntarem ter um mês só? Né? Seria Sem, então. sem dúvida. E ainda tem uma coisa super positiva nisso, porque a gente volta para aquilo que a gente está falando anteriormente. Sim. Coisa da gente estar junto, né? De estar conversando juntos. Então, de repente, esse custo fixo de 60 e poucos reais do INSS, dessa obrigação mensal, como é um custo fixo, se você tiver outra pessoa, outras pessoas que você vai administrar ali junto, você dilui esse custo. Então, por exemplo, você sabe, você é você é um cantor e tudo, e você tem um outro colega seu que também é cantor. Ao invés de cada um ter um MEI, se vocês acreditam que juntos não excedam os 81 mil, que é o limite máximo de faturamento anual, então eu acho muito justo que no início, né, os dois dividam ali, algum deles fique responsável ali por colocar o nome, porque no mês só pode ser uma única pessoa, não podem ter duas ou mais. E aí você, de repente, vai diluir o seu custo fixo. Mas aí tem uma questão, Remy. O INSS, o INSS, que é recolhido, é de uma pessoa só, né? Exatamente. Mas entenda que, ó, essa ideia é, na verdade, apenas para o início, porque tem uma barreira de entrada para o artista que não tem o CNPJ, e todo mundo ao redor dele fica buzinando. Você não tem MEI, você não tem MEI, e a pessoa está com medo, e ela não consegue dizer que está com medo de se responsabilizar com um custo fixo ou de ter que administrar uma empresa. Entendeu? Então, de repente, a gente pode, essa pessoa que tem essa barreira, ela pode se juntar com outra pessoa que tem esse medo também, esse receio, ou alguém que tem um pouco mais de coragem, né, que tem um pouco mais de informação. E aí, para começar, faz os dois assim, juntos e tudo, e aí depois, não é para ficar pro resto da vida, mas aí você começa a ver o benefício disso e vai para frente. E aí abre, quem não tem aberto o MEI, vai, abre o MEI, começa a dar nota e recolhe o INSS. Essa é a intenção. Que dica maravilhosa! Você não tem noção, porque a gente conhece muita gente nessa situação, né? Muita gente está começando, tem essa barreira de entrada que você falou. E a forma como você apresenta de simplificar isso, de reduzir custos, eu achei fantástico. E aí tem uma pergunta que aparece aqui de novo, que eu acho que você já respondeu, mas só para ressaltar, né? Só antes disso, né? A Yaya, um beijo, querida, diz o seguinte, gente, no site Concla IBGE dá para pesquisar os diversos quinais e funções aos quais eles se vinculam. Então entrem lá no site e olhem. Minhas parceiras aqui, se puderem, já botam o link para o pessoal. E aí o Luiz pergunta novamente, serviços gerais como principal, cobre notas da área da cultura? É isso que você falou, né? Então, assim, por exemplo, mas aí nesse caso eu precisaria já ter no MEI, desde o início, a KNAI relacionada com a cultura, né? Você entendeu a pergunta? Por exemplo, alguém tem um MEI, a principal KNAI é serviços gerais. Aí ele está perguntando se pode emitir uma nota na área da cultura. Tem que incluir essa atividade. É isso. Na verdade, assim, ó, dá para emitir a nota, tá, com um outro KNAI. Mas você tem um prazo para fazer uma alteração no MEI, certo? Incluindo a atividade que você emitiu
aquela nota fiscal. Por exemplo, imagine que o meu MEI tenha a atividade de venda de plantas, né? Sim. Vamos lá. E aí, um amigo meu, músico, chega para mim e diz assim, emita uma nota fiscal para mim para eu receber um dinheiro. Eu vou lá e vou emitir a nota fiscal para ele de produção, tá? Mas isso porque ele está precisando, ele precisa receber o dinheiro. Então, existem situações que a gente precisa ter o feeling, né? Ter a coisa de, assim, resolver. Isso aqui é uma questão de vida ou morte. A pessoa precisa receber o recurso para poder pagar as contas, a gente não pode botar dificuldade. Então, emite a nota, ajuda o amigo, a amiga, e depois, com calma, vai lá e faz a alteração no portal do empreendedor e inclui essa atividade. Que coisa incrível! Nossa, Remy, a gente vai ter que ter você aqui todo sábado. Bora! Você vai ser vou ter que incluir você aqui na equipe do programa, para todo sábado você vir tirar uma dúvida. Olha, a Amandinha querida até falou aqui também, ela também está chocada com essa informação. Aí ela quer, só para ter certeza, né? Se eu juntar minha MEI com a da minha companheira, que é Uber, podemos ter uma taxa só de INSS, ela trabalha como na área de arte e educação. Então, juntando a dela com a da companheira que é Uber, pode ter só uma taxa? Isso, ela pode ter um único MEI, ou no nome dela, ou no nome da companheira, e, por enquanto, ficar recolhendo apenas de uma delas. Não vai ter o benefício que você falou, mas numa situação como pandemia que nós estamos vivendo, tá todo mundo sem dinheiro, então os 60 reais quase não compra nada, né? Mas vamos lá, o gasto é 90 Mas reais. faz a diferença, né? Faz a diferença, faz. Faz diferença. 60 reais faz muita diferença. Então, pense da seguinte forma, é só por um momento. E aí, quando a situação melhorar, que vai melhorar, vocês abrem um novo MEI, aí fica um para cada e cada um recolhendo o seu INSS. Não vai fazer tanta diferença lá na frente. Um mês, 3 meses, um ano sem contribuir. Porque são anos contribuindo. Infelizmente, a reforma previdenciária, ela afetou muitas pessoas, né? Muitas pessoas, e deveria ter afetado algumas pessoas que ficaram numa situação de privilégio, né? E representam um custo relevante. Então, a gente tem que pensar sempre no longo prazo. E, em paralelo a isso, quando você estiver crescendo, né, e que você desenquadrar do MEI e tudo, você não vai ser obrigado a pagar o seu INSS, né? Então, o que eu recomendo? Pense em alternativas. Você vai ter um INSS que você vai ter que falar com o seu contador para ele gerar para você, né, essa via avulsa, para você ter uma seguridade social, pelo menos. E pense em você como uma pessoa que vai precisar lá na frente. Todos nós vamos envelhecer, né? Então, é melhor envelhecer com um pouquinho de dinheiro, com um pouquinho de paz, e que vai ter algum dinheiro lá na frente, do que achar que nós não vamos envelhecer e a gente não vai ter que recorrer a outras pessoas e não poder fazer algo por si. Então, vai, aprende, vê o que tem de disponível para aprender, ver com o seu contador, com as pessoas que estão ao seu redor, na sua rede de contatos, o que você pode fazer para complementar a sua aposentadoria. Porque o valor que corresponde ao valor do MEI hoje na contribuição lá, ele corresponde a um salário mínimo. Sim. Sabemos que a destruição do valor do salário mínimo está ficando cada vez pior, né? Acho que nos últimos 3 anos, né, dentro do governo atual, que os aumentos estão sendo feitos abaixo da inflação, né? Que era uma coisa que nunca tinha acontecido, né? O salário mínimo sempre tinha um ganho, né? Sim. Estava um pouquinho acima da inflação.
E aí o que nós estamos vivendo no último ano, né, de pandemia, é um crescimento brutal da inflação que deteriora muito mais quem ganha um salário mínimo para viver, quem ganha até 2 salários mínimos, que é a realidade de muitos, né? Na verdade, a renda per capita é de R$ 500, né? Saiu essa pesquisa. Sim, Então, nosso país é muito pobre e o que o pobre acaba consumindo, a pessoa que não tem um recurso ali, não ganha muito dinheiro por mês, é justamente onde está a maior inflação de todas, que é a alimentação. É a sim. farinha, é o feijão, é o arroz, é a farinha, é o ovo, tudo isso está extremamente caro, ficou extremamente caro na pandemia. Então, a tendência é que as coisas fiquem mais caras mesmo, né? Então, É. a gente precisa ter esse cuidado também com a parte do futuro. Tipo assim, hoje eu recolho o INSS pelo MEI, mas adiante, quando eu desenquadrar e for para uma empresa diferente do MEI, né, uma empresa acima do MEI, eu vou pensar em contribuir para o INSS ou então fazer alguns tipos de investimento, porque se a pessoa não entende sobre investimento também, ela precisa pensar na realidade dela o que seria investimento. Então, Isso. um fotógrafo, por exemplo, uma lente, um drone, é um investimento, É. né? Então, é muito importante essa noção financeira também, porque eu fiz uma live no grupo Receba, que é um grupo de cooperação também muito bom, cultural, excelente. Está disponível online, né? É bom também o pessoal assistir. Muita Tá, informação interessante, nós vimos. tá. E tá lá, exatamente. Tive a honra de estar lá com pessoas maravilhosas, como a Monique Evelyn também, uma produtora que eu sou muito fã, com a Eliane Dias, que é produtora do Mano Brown, do Racionais, tudo. E que Sim, mulheres que eu admiro muito nesse trabalho. E, assim, grande parte do que eu estou transmitindo para vocês é uma cópia do que eu escuto delas, porque elas falam muito sobre tudo isso, né? Sobre essa coisa de sim, propósito, do artista se pensar como artista, vislumbrar futuro, ter uma empresa, pelo menos um MEI, isso. seguir adiante, se formalizar, né? Isso, a gente defende muito isso aqui, né? Esse título, Que Jeito, é exatamente por isso, né? Vamos lá, gente, não tem outro jeito. Se não tem outro jeito, o jeito é a gente se adaptar. Então, que jeito? Vamos achar um jeito de fazer. Vamos achar um jeito de continuar fazendo o que a gente gosta, mas dentro aí do que essa sociedade, essa estrutura, esse sistema nos impõe. Cara, foi muito bom, Remy. Eu tô vendo aqui que já são 10h16 Foi! e Vamos até meio-dia. a Sol levantou aqui um assunto que eu acho que dá um programa inteiro para a gente falar. Não sei se a gente fala hoje ou se a gente deixa para o próximo sábado. De repente você já fica encomendado para o próximo sábado se você tiver disponibilidade, porque a gente tem que entrar nos outros tipos de empresa, né? Que é tanto a empresa ME e tal, né? Que ela fala, né? Nós do audiovisual perdemos faz tempo, porque profissionais, pela exclusão do MEI, que teve que abrir empresa para emitir nota, agora todos estão afogados em dívidas de impostos. Então é aquela história, né, do audiovisual, que sendo o MEI já não tinha mais acesso a recursos, a editais, a convênios, então abriram empresas e aí agora como é que fica? Então, se a gente puder, de repente, já encomendar essa visita no próximo sábado, falar de ME, Maravilha. eu acho que a gente. Porque tem muita coisa para falar aí também, né? Se a gente começar nesse assunto, a gente. Ai, próximo sábado é Semana Santa. Obrigada, Júlia. Sábado que vem a gente vai se dar essa folga, né? Não teremos programa no sábado. Mas quer falar rapidinho disso, então? Nossa, você Ou é audiovisual, assim, e eu tenho clientes e amigos que são do audiovisual. E, assim, é um terror, gente. A Ancine exige, né, que você tenha uma empresa normal, o que eu acho isso um absurdo, porque o MEI é uma empresa normal, né? Tem isso. CNPJ. E, enfim, são barreiras
E eu acredito que eu tenho solução também para isso, mas, enfim, quem quiser, chega, fala comigo, isso é importante. E a gente precisa encontrar solução para essas pessoas. E a solução, gente, para qualquer problema está nas pessoas também. Então, vai, conversa, pergunta, dialoga, seja chato, vai lá e alguém vai te ajudar. Então, para o audiovisual, que realmente está passando por situações terríveis em relação a isso aí que falou agora, existe solução também, né? Tem uma coisa que a gente que tem crescido muito, que é a coisa de você não ter mais aquela coisa e você dividir, ratear com várias outras pessoas. Esse tipo de economia tem crescido muito e isso serve para empresas também. Então, ao invés de você estar sozinho, arcando com custos fixos tão altos e até os custos variáveis, como os impostos, né? Se você faturar 10 mil no mês e se você faturar 100 mil no mês, no outro mês é um custo que vai variar. Mas existem os custos fixos que são muito altos. Então, a minha dica para o pessoal já falando aqui para o pessoal do audiovisual, que não é MEI, é o seguinte: se unam. Você provavelmente deve ter um amigo que também é do audiovisual, você deve conhecer alguém que é do audiovisual. Juntem-se, façam uma sociedade, dividam isso, né, já que é exigido, e arquem com os custos de forma diluída. Se você tiver 4 pessoas dividindo ali os impostos, as coisas, os custos fixos, a contabilidade, as taxas, você vai ter, todo mundo vai sair ganhando. Sim. Agora, para isso não traga uma pessoa que você não conhece. Traga alguém que é mais próximo, porque para que não haja nenhum tipo de discussão, problema, é mais fácil resolver quando você já tem algum tipo de contato com a pessoa. Então, isso é o que está acontecendo. O pessoal que é bilionário, milionário, divide lancha, divide empresa, divide avião, helicóptero. E a gente que está aqui do outro lado, meu Deus do céu, num trabalho retado para conseguir as coisas, por que a gente não pode aprender a dividir também? Então, isso é o que há de novo na economia. Né? Isso é o que há de novo. O que é o Airbnb, gente? Aquele aplicativo de locação de imóvel, se não é exatamente isso. Eu tenho, mas eu não quero arcar com custo fixo ali, então eu terceirizo para outras pessoas. Então, quando você aluga um imóvel no Airbnb, você está ajudando o dono a reduzir o custo dele. Isso. Ele está dividindo aquela propriedade dele, aquele bem, com outras pessoas. E, de fato, ele já está ganhando dinheiro. Isso funciona para a empresa também. A empresa é um bem para quem é dono de empresa, né? É um bem. Então, você pode dividir com outras pessoas e deixar tudo organizado, falado, né? Muito bacana essa. Mais uma dica, viu, gente? Vamos fazer um card, assim, dicas preciosas do Remy. Porque trazer esse exemplo da economia do compartilhamento, né? Dessa ideia de que a gente tem aí agora se a gente pensa em inovação nesses últimos anos, a gente vai pensar nisso, que a gente muda aí o paradigma do ter para o paradigma do usar. O mais importante não é você ter, é você poder usar. E isso vale para tudo. A gente tem exemplos, por exemplo, de prédios que começaram a instalar. Isso é uma coisa já estabelecida na Europa, em outros países, que você não tem lavadora de roupa em cada casa. Você tem uma lavanderia compartilhada para todo mundo. Você não precisa ter brinquedos para todas. Cada casa ter sua brinquedoteca dentro. Claro, a gente está numa pandemia agora, né? Mas antes você tinha isso também de começar a pensar brinquedoteca compartilhada. Tem uma pesquisa massa que fala assim, poxa, quantas vezes por ano você usa uma furadeira? Para que você precisa ter uma furadeira em casa, né? Você não precisa ter uma furadeira. Você pode ter uma furadeira compartilhada com todos os vizinhos, né? Numa rua e tal. Você tem uma parte assim de ferramentas. O Airbnb, né? Aí a gente entra em toda a discussão sobre a plataformização da economia do compartilhamento, né? Porque você começa com uma coisa que é a troca, é isso aí de você ter, e aí você tem uma profissionalização disso. Gente que vai lá
e transformar isso num negócio. Então, Uber e por aí vai, e, né? Como é que a gente vai desvirtuando um pouco, é outra discussão que a gente pode fazer em outro momento. Mas você trazer esse exemplo para a gente pensar também nisso, quando a gente pensa numa empresa, Remy, eu achei muito bacana, né? Porque a gente fala assim, olha, a gente também tem que pensar nesse compartilhamento também, na perspectiva da formalização. Eu queria só dizer o seguinte, tem algumas dúvidas aqui que foram apresentadas, por exemplo, a Leila perguntou se era difícil fechar um MEI depois que você abre, e o Paulo perguntou os benefícios e os problemas que teremos se cadastrar no MEI. Aí eu vou dizer uma coisa para eles. Esse é o 5º programa de um bloco de 4 programas que falam sobre formalização. O primeiro, a gente falou benefícios e riscos de você formalizar. Então, eu sugiro que assistam. O segundo foi MEI, EIRELI, SLU, né? Essa EI, a gente brincou, né? Sopa de letra para não comer H. Você entender esses tipos de empresa e os benefícios, né? E os desafios de cada um deles. Depois foi organizações sociais com os fins lucrativos e depois nós chegamos nas empresas. Então assistam, gente, está aí disponível no IGTV porque veio muita gente boa aqui e deu muita dica, inclusive sobre esses temas que vocês levantaram. Não sei se você quer comentar rapidamente, Remy. Eu quero, né? Já viu que eu sou bom de papo, eu já vou atropelando e já vou falando. Um beijo pro Sérgio. O Sérgio é lá de São Paulo, também está aqui assistindo a gente. Olha, a gente tem gente aqui do Brasil todo hoje, viu? Muito legal. Então, gente, é muito importante isso. Entendam que a riqueza está nas pessoas, na sua rede de contatos. Se você for começar a vender qualquer produto, um copo, a melhor forma de você vender um produto como esse são as pessoas mais próximas, são as pessoas que você tem contato. E quando você tiver um negócio e você precisar e tiver dúvidas, tire as dúvidas. Não fique com nada na cabeça. Isso é muito importante para que você tenha clareza. Tem muita desinformação. Cuidado com o que aparece nas buscas do Google, né? Existe uma ferramenta chamada SEO, que é uma pessoa que ela trabalha para ranquear sites na busca do Google. Isso virou uma coisa tão grande e no último ano cresceu muito, né? E isso é muito preocupante porque quando as pessoas por conta própria vão lá abrir o MEI, por exemplo, o primeiro site que elas encontram, que antigamente é isso, não é o oficial. É um site que foi criado para que a pessoa faça a abertura ou fechamento do MEI através daquele site e a pessoa é cobrada por isso. Então, existem pessoas que estão caindo em golpes por conta disso. Manda o boleto para a pessoa paga R$ 250 para abrir, R$ 200, 150, depende muito. E aí acaba pagando, às vezes abre a empresa, às vezes não abre. Então tenham muito cuidado, perguntem, não custa nada perguntar. E eu acho que eu não respondi a primeira pergunta, que é sobre a baixa do MEI. A baixa do MEI, ela é facílima de fazer, é muito fácil. É mais rápido baixar do que abrir. Porque para abrir você precisa colocar informações, endereço, nome da empresa, as atividades, e para baixar não. Para baixar é muito rápido. E mesmo que você tenha débitos, dá para você baixar, porque é uma dúvida recorrente. Às vezes as pessoas acham que não dá para baixar a empresa se tiver débitos, e ela se vê enforcada. Aí se meu dinheiro para pagar, estou com meses em atraso, então vou deixar aberto porque eu acho que não vou conseguir baixar a empresa. E aí o que acontece? Isso não existe. Você pode baixar sim. Você deixa anotado o número do seu CNPJ e você pode voltar para aquele site quando você tiver recursos e você gera aquele INSS e paga quando você puder. Sim. Que maravilha, que maravilha.
Olha, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, desse primeiro, que eu estou achando que vai ter continuidade, né? Mas assim, você recebeu muitos elogios aqui, viu? Todo mundo dizendo, o Sérgio falou, essa abordagem é muito bacana, propõe... ai, andou. Aqui, outra fala dele. A Arli falou que você é bom de papo e de ideias criativas. Remy é um exemplo de profissional que mantém a escuta sensível, que é tão necessária na produção e gestão da área da cultura. O que falta, a Kátia falou, são profissionais que busquem conhecer as dinâmicas do setor cultural, né? Dizemos da importância de rever vários aspectos que regem as regras do mercado quando falamos de cultura, e Remy traz muitas ideias baseadas no entendimento dessa dinâmica. A Bianca falou, muito bom, aprendi muita coisa. Que bom, gente, muita gente aqui elogiando. Ai, obrigada, eu também ganhei elogio, viu? Não é só você, não. Tá vendo? Obrigada, olha só. Só uma coisa, né? Você estava falando de rede, e naquela hora quem falou do audiovisual aí foi a Solange Lima, não sei se vocês conhecem, ela é central na rede do audiovisual na Bahia. Nós já fizemos pesquisas com análise de redes sociais na Bahia. Em 2008, foi uma pesquisa feita por Carmen Lima, no doutorado dela. E, recentemente, nós fizemos com a produção de cinemas, numa parceria com o Observatório do Audiovisual. E agora nós fizemos um outro trabalho sobre as redes do audiovisual baiano. E Solange, ela está sempre central, assim. Então, que bom, né? Que uma pessoa como ela está aqui assistindo o programa também. Não sei se ela continua aí online, mas eu queria mandar um beijo para ela, né? Bom, Remy, olha, a gente vai se despedindo de você agora. Não sei se passo para você para suas últimas palavras, considerações que você tiver com vontade aí, seu coração desejar. Mas assim, vamos falar aqui mais tarde para saber da sua agenda, viu? Ela tá aqui, ó. É incrível essa mulher, gente. Eu sou fã porque ela é uma figura extremamente experiente e importante no audiovisual baiano, mas ela está assim, sempre conectada, assistindo, vendo as coisas, e como ela diz aí, aprendendo. Sempre ensinando e sempre aprendendo, né, Sol? Que bom. Que ótimo. Remy, por favor. Eu agradeço muito você, Dani, por ter conduzido de forma tão tranquila, me senti super tranquilo aqui, conversando. Estava aqui conversando com pessoas amigas aqui. E a Kátia também quero agradecer, conversei com a Kátia por telefone, uma pessoa muito boa, tem um trato maravilhoso. Eu fiquei extremamente feliz por esse convite que nossa amiga Júlia Salgado fez, né? E eu quero agradecer ela também aqui por ter feito esse convite. E eu estou 100% à disposição. Meu compromisso lá do início da live, quem quiser, vem falar comigo aqui. Meu Instagram eu não utilizo de forma profissional para dar dicas nem nada. Nesse sentido, é meramente para estar ali para ver a vida dos outros mesmo. As pessoas podem vir aqui no direct, falar comigo. Se não quiser conversar pelo direct, pode pedir meu número, que aí converso. Então, esse contato, aproveitem esse contato, liguem para mim, mandem mensagem, tirem suas dúvidas e algumas dúvidas que vocês tenham para os próximos episódios dessa série, que vai virar uma série, né? Pelo que eu estou vendo. 9 de abril, 16 de abril. Veja aí sua agenda e dê resposta daqui a pouco. Não precisa confirmar agora, não. Tudo certo. É isso. Pronto. Obrigado, gente boa. Que bom, Remy. Obrigada. A gente continua, viu? A gente continua falando. Eu vou chamar aqui, então a gente vai se despedir do Remy, agradecendo. E aí eu vou chamar a Kátia de volta só para a gente fechar, viu, pessoal? Porque aí a gente agora vai dar umas dicasinhas para a semana, ver o que a Katinha achou do programa. Não saiu ainda não. Espera aí que a gente já vai acabar. Ai, que delícia de programa. Adorei, adorei, adorei. Porque o Remy, ele traz assim umas coisas, uma simplicidade, né, gente? Uma capacidade de explicar e de dar dicas assim com coisas muito básicas, muito do real do que a gente precisa, né? Não adianta trazer coisas assim que não é a nossa realidade. E aí, Katinha, tudo bem? Que programa, hein? Que programa, hein?
Muita coisa para conversar aqui em programa, que maravilha, parabéns a todos nós. Pois é, Dani, a gente tem aqui algumas notícias, né? E a primeira delas é sobre o assunto, né, de impostos, que, como a gente hoje falou disso, taxas, impostos, tributos, vale registrar que no último dia 17, o governo da Bahia anunciou medidas que beneficiam quase 60 mil empresas varejistas e 25 mil microempreendedores. De acordo com a nota dele, os impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços deveria ser recolhido de 60 mil empresas varejistas nos meses entre março e abril, mas isso será também prorrogado. A decisão anunciada pelo governador no programa, né, dele, que ele faz sempre, acontece no âmbito do programa Estado Solidário e é válida para os setores e municípios atingidos por medidas como toque de recolher e o fechamento do comércio não essencial. Então, isso é bem bacana, uma notícia bacana. E para fechar o programa, né, depois de tantas notícias boas, a gente traz aí as dicas, que são as dicas culturais, porque agora, né, galera, é hora da gente se divertir. E aí, anunciar aqui, né, um trabalho que, inclusive, tem o envolvimento da nossa querida Júlia Salgado, que começou ontem, no dia 28, na verdade, o projeto Frequências Preciosas. É uma plataforma de ações culturais que visam promover a arte de cantores e cantoras negras e afro-ameríndias. Desde maio de 2020, quando foi criado pela artista baiana Viviane Pitaia, vem desenvolvendo e divulgando esses trabalhos musicais em todo o Brasil. Esse evento realiza entre os dias 26 e 28, o primeiro congresso Frequências Preciosas, ao vivo e a cores, né? Primeiro congresso Frequências Preciosas, que trará profissionais de referência no cenário musical para debaterem temáticas que permeiam a cadeia produtiva. Né? Então, isso é uma dica. E a próxima dica que a gente vai dar é que está rolando o Festival Solos, né? Que acontece desde o dia 22 e vai até o dia 29. Não percam, porque é muita arte acontecendo. São 10 espetáculos solos teatrais baianos, 3 de Salvador, 7 do interior do estado, 4 ações formativas e uma conferência. E, por final, Dani, o nosso parceiro, amigo, né, Lucas Seara, pediu para a gente fazer aqui, divulgar um evento, né, que ele está promovendo essa semana pela OSC Legal e que o meu computador agora deu É dia 30? Dia 30. Dia 30, né? É uma live. Caiu aqui. Mas é uma live incrível, que ele vai falar sobre formalização de terreiros, né? E exatamente. Capoeira. E assim, eu vou assistir, eu já botei na minha agenda aqui, porque eu acho fundamental a discussão que o Lucas traz, viu? O tema é Organizações de Matriz Afro-Brasileira, Regularização e Gestão de Grupos de Capoeira e Terreiros de Candomblé. Acho muito importante que a gente esteja antenado, porque isso tem tudo a ver com a organização do setor cultural, com a formalização, né, de coletivos e grupos, e que a gente possa ampliar esse debate. Então, parabéns a nós todos pelo programa de hoje, e despeço aqui. Fantástico! Então, chegamos aqui ao final, né? OSC Legal, viu, Sol? Pode... Bota aí, gente. Olha, hoje o programa foi aqui, né? A gente sempre se divide, duas aqui na tela e uma aí nos comentários. Hoje a Júlia Salgado está colocando aí pra gente todos os links. Muita coisa interessante. Queria dizer o seguinte, as lives ficam gravadas no IGTV, no YouTube, canal Daniele Canedo. E em breve, muito breve, essa semana nós estaremos lançando aí o nosso podcast com todos os episódios que a gente já teve até agora. Então, assim, assistam. Isso. E vamos lá, né, gente? Já passamos da hora. Um beijo, tchau, tchau. A todas as pessoas que ficaram aqui hoje, viu? Bombou. Valeu.